Olá pessoal, bem-vindos. Espero que vocês já tenham comprado o livro de vocês, A Voz do Mestre, do Khalil Gibran. Qual é a ideia? Cada pessoa ter seu livro, comprar ou pegar emprestado, ler, e aí a gente vai se acompanhando aqui no canal. Eu vou lendo, vou comentando e vocês vão vendo se faz sentido, se vocês observaram outra coisa, se vocês quiserem fazer essa troca aqui de dizer o que vocês observam, e a gente vai aprendendo a refletir juntos, sair um pouquinho das letras e entrar talvez em algumas intenções do Khalil Gibran, intenções que ele nos deixa para que a gente reflita sobre a nossa vida. Vamos continuar, estamos no capítulo 2 e eu parei quando ele dizia o seguinte, falava sobre a vida, da importância da alegria, inclusive. O éter carrega todo riso, todo suspiro proveniente de nossos corações e preserva seu eco, que responde a todo beijo cuja fonte é a alegria. Que bonito isso. E aí eu disse também, para finalizar o vídeo de ontem, lembrar que ele falou que a ação que em nossa culpa hoje a gente denomina fraqueza vai surgir amanhã como um elo essencial da corrente completa do ser humano, ou seja, vamos aprender com aquilo que estamos vivendo hoje para sermos melhores como seres humanos. Isso vai acontecer gratuitamente? Claro que não, vai depender de nosso esforço de entendimento daquilo que acontece da nossa vida, do que viemos fazer aqui e como é que a gente vai se aperfeiçoando, da mesma maneira que fazemos isso com o nosso corpo físico para ter mais músculos, um treino diário, temos que fazer também isso com a nossa mente, nossas emoções, nossa lógica, nossa razão. Vamos continuar então aqui? Ele disse o seguinte: as cruéis tarefas pelas quais não recebemos nenhuma recompensa viverão conosco, revelarão o seu esplendor e farão a proclamação de nossa glória. E os sofrimentos que suportamos serão como uma coroa de louros sobre nossas cabeças honradas. Após proferir essas palavras, o discípulo estava prestes a se afastar da multidão e repousar o corpo das fadigas do dia, quando observou um jovem que fitava uma linda moça com olhos que refletiam perplexidade. Ele se dirigiu ao rapaz dizendo: está confuso devido aos muitos credos professados pelos seres humanos, pelo ser humano? Está perdido no vale das crenças em conflito? Pensa que a liberdade do herege é um fardo menor do que o jugo da submissão e que a liberdade da dissidência é mais segura do que a fortaleza da aquiescência? Se esse for o caso, faça então da beleza sua religião e a venere como sua divindade, pois ela é a obra manifesta e perfeita de Deus. Livre-se daqueles que brincaram com a religiosidade como se fosse uma impostura, combinando cobiça e arrogância. Em vez disso, creia na divindade da beleza, a qual é simultaneamente o começo de sua adoração da vida e fonte de sua fome de felicidade. Faça penitência perante a beleza e resgate seus pecados, porquanto a beleza aproxima seu coração do trono da mulher, o qual é o espelho de suas afeições e o mestre de seu coração nos caminhos da natureza, que é onde sua vida tem domicílio. Antes de dispensar o povo reunido, acrescentou: há dois tipos de pessoas nesse mundo, as de ontem e as de amanhã. A que tipo vocês pertencem, meus irmãos? Venham e me deixem olhá-los de perto para saber se são daqueles que ingressam no mundo da luz ou daqueles que avançam rumo à região das trevas. Venham e me digam quem vocês são e o que são.
São políticos que dizem a si mesmos: vou me servir de meu país para meu próprio benefício? Se for assim, não passam de parasitas a se nutrir da carne alheia. Ou são patriotas dedicados que murmuram ao ouvido de seu eu interior: muito me agrada servir aos meus pais, ao meu país, desculpa, também aos pais, claro. Muito me agrada servir ao meu país como um servo fiel. Se esse for o caso, são um oásis no deserto, prontos para saciar a sede do viajante. Ou são mercadores que tiram vantagens do povo necessitado, monopolizando mercadorias para revendê-las a um preço exorbitante. Se for isso, são os patifes, independentemente de morarem num palácio ou numa prisão. São pessoas honestas que permitem ao fazendeiro e ao tecelão permutarem seus produtos que servem de mediadores entre comprador e vendedor e que, por meio de uma conduta correta, oferem lucros tanto para si quanto para os outros? Se esse for o caso, são pessoas justas, não importando se são objeto de louvor ou de reprovação. São líderes religiosos que tecem uma veste escarlate para o corpo, com base na simplicidade dos fiéis, que confeccionam uma coroa de ouro para a cabeça, com base na bondade deles, e que, enquanto vivem na fartura de Satã, vomitam seu ódio por ele? Se for o caso, são hereges, independentemente de jejuarem o dia inteiro e rezarem a noite inteira. Vou parar por aqui só para fazer uns comentários e a gente continua amanhã. Sempre Khalil Gibran nos ensinando aqui alguns questionamentos. Aqui ele falando na voz, o discípulo, nos lembrando das nossas posturas coerentes enquanto seres humanos. E aí precisamos observar, né, que tipo de relação temos hoje com a vida. Primeiro, se estamos vivendo o presente ou se estamos vivendo, por exemplo, o passado ou o futuro. Aqui ele fala simplesmente de passado e de futuro. Mas sabemos que existe o presente, né? Praticamente apenas o momento presente é que no momento que eu vivo o presente já passou e se tornou passado. Então, por isso que existe sempre esse diálogo entre passado e futuro. Pouco se fala do presente, apesar de se dizer da importância de viver o presente. Está claro isso, né? O presente, quando eu falei, passou. Mas ficar no passado, remoendo questões, é carregar cascas de laranja depois que a gente espreme o suco ao invés de beber, né? Eu gosto muito dessa analogia feita aí por muitas pessoas, inclusive a professora Lúcia Helena Galvão, numa crônica que ela tem no livro Observações Matinais. Então não devemos, né, carregar tantos arrependimentos, tantas dores, tanto sofrimento pelo passado. Devemos aprender dele, porque o que aprendemos dele vai ser coerente com os comportamentos que vamos ter hoje e no futuro. E aí a saber a finalidade das coisas que estamos fazendo, por que estamos fazendo cada coisa, se estamos fazendo com objetivos altruístas ou objetivos egoístas, não importando a roupagem. E aí ele nos alerta aqui para um cuidado muito grande com a roupagem, quando ele diz aqui, por exemplo, dá exemplos de sacerdotes que se dizem sacerdotes e se fingem de humildade, quando na verdade estão buscando ouro dos seus fiéis. E a gente vê isso hoje em dia em muitos lugares perfeitamente. E ele nos diz aqui novamente, né, que a gente deve prestar atenção do que estamos fazendo por meio de uma conduta correta. Conduta correta, ela tem a ver com o altruísmo, com a generosidade, quer dizer, gerar para todos. Tem a ver também com essa ideia da alegria, porque estamos a serviço, e tem a ver com essa ideia da beleza, que tem
similaridade, né, que na verdade é um reflexo da harmonia. Então, quando ele diz aqui, concluindo, essa questão, né, de ter a beleza como religião e venerar a beleza como a divindade, a gente não está falando dessa beleza externa, a gente está falando da beleza que é a beleza da harmonia, quando a gente coloca cada coisa no seu devido lugar e as coisas ocupam o espaço que elas têm, simplesmente porque isso é o que elas vieram fazer, né? Elas cumprem o seu papel. E aí lembra um pouco o que ele falou aqui, que é a questão da reta ação, fazer a ação por ela mesma, sem esperar nenhum benefício em troca. Por isso que vale a pena depois cada um ler novamente o texto, porque eu não vou cada momento dizer onde ele falou sobre isso, né? Então, como é que a gente vai reverenciar essa divindade que existe no interior de nós, que ele também diz aqui no texto, né? Sendo aquilo que somos, né? Seres humanos, na verdade, seres humanos em construção, seres que têm essa essência que é igual em todos, seres que buscam essa unidade e que fazem pelo todo, né? Não é por mim, mas eu professo, usando aqui uma palavra dele, eu professo com a minha vida, com as minhas obras, não com a minha palavra, ação, eu professo esse compromisso de aportar valores para o mundo de hoje, plantando um mundo melhor amanhã. Por quê? Porque somos todos irmãos, tá bom? Vou parar por aqui. Beijos para vocês. Lembra de deixar o seu like se você gostou, faz o seu comentário e vamos amanhã em frente rumo à sequência do livro. Beijos para vocês, pessoal. Bye bye.